Queridos irmãos e irmãs, ainda neste mês da Bíblia, onde a igreja no Brasil, ela reserva o mês de setembro para destacar a palavra de Deus, uma vez que é neste mês que nós celebramos um grande tradutor da Bíblia, a pedido do Papa Dámaso, São Jerônimo, o homem que passou a sua vida na dedicação a essa tradução que nós vamos chamar de Vulgata. E por coincidência, no próximo domingo, que é o dia dele, dia 30 é dia de São Jerônimo, é claro que a liturgia não é dele, é do domingo, mas domingo que vem nós fazemos essa memória da Bíblia por causa de São Jerônimo, aquele que traduziu. A primeira leitura de hoje é praticamente um dos últimos textos do Antigo Testamento. É o texto mais próximo ali da vinda de Cristo. Um livro que foi escrito no Egito, na cidade de Alexandria. É o livro da sabedoria. Esse livro hoje vem nos dizer sobre ímpios e justos. E aqui nós vamos perceber, tanto na primeira leitura como na segunda, que Deus não atende oração feita para acabar com a vida do irmão. Deus não atende oração que seja para prejudicar o outro. O ímpio da primeira leitura, ele está gastando força, energia para acabar com o justo. Ele arma ciladas, ele defama o justo. E aqui nós vamos percebendo também, na primeira leitura, que esse justo por excelência é o próprio Jesus. Ele que se faz difamado por causa de nós e não reage. E esse ímpio, ele faz isso para ver se o Deus desta pessoa vai socorrê-lo quando ele o invocar. Conforme também nós cantamos no Salmo, é o Senhor e mais ninguém que sustenta a minha vida. E essa defesa do Senhor, quando o justo o invoca, ela não se dá de modo visível. Ela se dá na ressurreição, se dá na nossa morte, quando Deus virá com os seus anjos para separar joio de trigo, justo dos injustos. Porque ele poderia muito bem ter pedido que os seus anjos não permitissem isso. Jesus podia muito bem com o seu poder ter impedido isso, mas ele foi obediente. Ele se fez pecado por nós. Ele entregou a sua vida. E essa primeira leitura, nós vemos que a pessoa ímpia, a pessoa maldosa, é aquela que muda de rótulo, mas não muda o conteúdo. Nós vivemos num tempo onde todo mundo e muitos políticos só muda rótulo, não muda conteúdo. E nós precisamos de uma mudança de conteúdo. Rótulo não salva ninguém. Se nós estamos numa situação de ímpios, é hora de mudar. Se nós estamos na condição de justo, é hora de confiar que Deus estará conosco, combatendo conosco todas as ciladas, iniquidades que possam armar contra a sua vida, contra nós. Porque pode ter certeza, aquele que caminha fazendo o bem, aquele que é justo, vai sofrer sim, como Jesus, perseguição, difamação. A leitura segunda,
que é a leitura que nós já estamos ouvindo há muitos domingos, é a carta de São Tiago. Ele começa dizendo de duas coisas que causam desordem na nossa casa, na nossa vida. A primeira se chama inveja. Ter inveja do outro. Como deve ser ruim desejar algo que a gente não conquistou pelos nossos méritos, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho. O invejoso é um preguiçoso por excelência. Ele quer o do outro sem nenhum esforço. E ao desejar o do outro, ele também, como a primeira leitura, ele se torna um ímpio, fazendo de tudo para ter do outro, até mesmo sendo corrupto, passando a perna, mas para ter o do outro. A inveja e a rivalidade causa desordem. Então se pergunte, a sua vida está em desordem? A sua casa está uma desordem? Pensa um pouquinho. Você tem sido invejoso? Você tem causado rivalidade? E aí vai dizer assim, a sabedoria não é uma ciência qualquer. A sabedoria vem do alto. Se vem do alto, ela é dada por Deus. E aqui, São Tiago vai nos dizer de alguns frutos da sabedoria. Vamos pensar se eu e você, se nós temos algum deles. Ela vem do alto e ela, antes de tudo, pura. Primeira, pacífica. Segunda, modesta. Conciliadora. Como que a gente precisa, nos tempos de hoje, de pessoas conciliadoras. Isso é um dom. Cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Esta é a sabedoria que vem do alto. Deus atende aqueles que pedem com sinceridade. Porque veja, olha como terminou a segunda leitura. Pedis, mas não recebereis, porque pedis mal. É aquilo que eu disse no começo. Uma oração que é feita para prejudicar o irmão, Deus tapa os ouvidos. A oração que é para edificar o irmão, para salvar o irmão, para curar o irmão, Deus nos ouve com toda certeza. Evangelho de hoje, ainda em São Marcos, estamos na segunda parte agora do Evangelho de Marcos. Se domingo passado ele estava caminhando por Tiro e Sidônia, agora ele está passando ainda por essa região pagã chamado Galileia. E nós sabemos que ele está indo para o seu destino final. Ele está indo para Jerusalém. Lá é o lugar da sua entrega. E é nesse caminhar, passando pela Galileia, que ele vai anunciar novamente. Em Marcos, Jesus para 3 vezes e realiza o anúncio da paixão. Por 3 vezes ele vai dizer isso, que ele vai passar pela paixão, que ele vai ser entregue nas mãos das autoridades, que ele vai sofrer o suplício da cruz, que ele vai ser morto e ressuscitar no 3º dia. Só que ele anuncia isso e os discípulos não entendem, ou não querem entender, não querem lidar com essa situação que Jesus vai passar. Uma situação dolorosa, porque se a gente perguntar, quem aqui gosta de sofrer? Eu acredito que no normal da gente, ninguém vai dizer que gosta de sofrer. E Jesus vai passar pelo sofrimento. É algo que nós também vamos passar dentro da história da nossa vida. E nesse caminho, Jesus está sempre num caminho, ele falando de algo tão importante, e os discípulos lá atrás, conversando, fofocando,
pensando coisas que não convêm. O que eles estão pensando é discutindo quem entre eles é o mais poderoso, quem é o maior. E ainda, se chegarmos em Jerusalém, se conquistarmos a cidade, quem de nós vai ocupar um lugar na direita, na esquerda de Jesus? Quem vai ser o ministro da saúde, do planejamento das coisas de Jesus? Estão discutindo por poder. E veja, isso não está longe de nós. Eu nem vou dizer do seu trabalho, porque lá eu acredito que tenha muito disputa pelo poder. É triste ver quando um cristão vem para a igreja para ocupar lugar de poder. Um cristão vem para uma pastoral para se impor. E Jesus vai ensinar como ele já ensinou no lava-pés. Totalmente diferente do que eles estão pensando. E a gente pergunta, se os discípulos tiveram dificuldades de entender, e nós, principalmente quem tem mais idade, nós permitimos que os nossos conceitos sejam mudados pelo de Jesus? Porque tem gente que já tem conceitos tão formados que não permite nem que Jesus mude o que está na nossa cabeça. E pode ser que alguns conceitos que nós temos sejam errados. E nós precisamos mudar. Isso é metanoia, mudança de mentalidade, para pensar o desejo de Jesus. E aí então eles chegam em Cafarnaum. Cafarnaum é a casa da sogra de Pedro. E lá eles se hospedam. A casa judaica é uma casa muito pequena. Eles são 12. Portanto, ali dentro estão muito próximos, porque as casas são pequenas. E eles no caminho, mesmo com dúvida, não tiveram coragem de perguntar. Talvez ficaram com medo, porque domingo passado Jesus deu uma bronca no Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, mas dos homens? Eles pensaram, nossa, se perguntar então, o que ele vai falar para nós? E aí então, na casa, Jesus pergunta, olha, o que vocês estavam conversando pelo caminho? Diz que Jesus vai sentar depois. Quando Jesus senta, o sentar é um gesto daquele que vai ensinar. E ele pergunta, e sabe o que eles respondem? Ficam em silêncio, não respondem nada. Vamos lembrar uma cena parecida com essa. Livro do Gênesis, bem no começo. Deus teve que procurar Adão no jardim e não o encontrava. Adão, onde você está? Adão estava nu e por isso se escondeu do Senhor. Por que estava nu? Porque desobedeceu, comeu o fruto que Deus havia proibido. E ao comer e ao ficar nu, se escondeu da presença de Deus. É como o evangelho de hoje. Jesus está perguntando, o que vocês estavam conversando no caminho? Eles não disseram nada, porque eles sabiam muito bem que no caminho eles estavam discutindo por poder. E aí Jesus então, sabendo do que eles estavam falando, senta e vai ensinar. Quem quiser ser o maior, que seja aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Ou se você quiser lembrar, domingo passado, ele ensinou assim, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Portanto, olhando, porque nós precisamos humanamente de pessoas que são referências. Olhando um pouco para o Papa Francisco. Ele é esse homem também, que exemplo de Cristo se coloca como aquele que serve, como o último. Que nós possamos também
aprender com esta liturgia de hoje, com esse evangelho. Aqueles que seguem Jesus, não é para ter privilégio nem poder, é para servir. Servir amando, servindo, doando o que você tem de melhor. Talvez o seu tempo, a sua paciência, o seu carisma, o seu dom. No cristianismo, na igreja, quem segue Jesus é para servir. E para isso nós não precisamos ocupar os primeiros lugares. E para exemplificar, ele pega uma criança, coloca ela no meio, porque a criança, nesse contexto, ela não tem valor, ela não tem vez, ela é frágil. E ele vai dizer, aquele que acolher qualquer pessoa como essa criança que eu acolho, esse entrará no reino de Deus. Aqui, nessa minha Bíblia grega, ao traduzir a palavra criança, ele traz uma tradução chamada paidion, o termo para chamar a criança. Paidion significa o menor assalariado, o menor jovem que não tem vez, para dizer que todos aqueles que nós acolhermos, que não tem vez, ou toda vez que você colher alguém que não tem nada para te dar em troca, nós teremos o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.